Nós voltamos então hoje conversando um pouco sobre o trabalho do Senar na região de Governador Valadares, recebendo aqui o mobilizador do Senar, Júlio César Martins. Eu queria que você falasse um pouco do perfil desse produtor rural que a gente tem na nossa região. Quem que é esse produtor rural? Ele mexe com o que no dia a dia? A região de Valadares que nós atendemos aí, os municípios vizinhos, coisa assim de um raio de 100 quilômetros, é a pecuária de leite e corte, mais mesmo leite. Então nós temos muitas pequenas propriedades, né? Então essas entidades, por exemplo, essas entidades que nós temos aqui da região, seja um sindicato, que é o do qual sou ligado, sou funcionário do Sindicato Rural aqui de Valadares, uma cooperativa de crédito, uma cooperativa de leite, se for observar, a sua maioria é formada desses pequenos. Então, assim, nossa região, o perfil é de pequenos produtores, né, aquele de economia familiar, que ele toca ali a atividade, ele, o filho, né, a família, né? Então, assim, a esposa. Então, assim, o perfil é esse. E a atividade principal gira em torno aí da pecuária de leite. Quando você fala pequeno, é o produtor que tem, por exemplo, qual o tamanho do rebanho dele? Tem, em média, aí, o que é esse pequeno? Olha, nós temos, podemos, assim, dimensionar exatamente, mas coisa de menos de 100 cabeças, né? São os pequenos. E pequeno também no tamanho da terra, né? Da terra também, isso, né? Nos hectares ali que ele tem. E aí o trabalho de vocês dessa qualificação é ir até essas propriedades? Isso, o nosso diferencial, né, nós estávamos falando da entidade Sistema S, o Senar é uma delas. O nosso diferencial com relação às outras entidades, que o nosso treinamento é feito lá no local de trabalho desse trabalhador e produtor rural. Então, assim, nós levamos o curso até lá. Nós não temos, por exemplo, uma fazenda que nós podemos receber essas pessoas para fazer o curso. Não temos um local. Então, o nosso local de treinamento é o local ali do trabalhador e do produtor. Então, nós nos deslocamos até lá. O nosso instrutor, ele vai até a fazenda e ali, no círculo vizinho, a gente reúne ali 10, 12 participantes, que é o nosso público, é de 10 a 12 participantes. A gente reúne ali naquele local e capacita ali de forma prática o nosso participante ali, a sua real condição de trabalho, né, com o seu próprio animal, seu próprio recurso de trabalho. Então é lá que nós fazemos nosso curso. Isso acontece ao longo do ano? Sim. Semanalmente a gente promove de 1 a 2 treinamentos, isso falando do nosso sindicato, da nossa região aqui de Valadares. Mas em todo Minas Gerais, o Senar, cada estado tem o nosso Senar Minas, todo Minas Gerais acontece aí em mais de 400 entidades cooperadas ao Senar. Então, assim, são mais de 400 eventos acontecendo semanalmente. A central aqui, a gente pode falar, então, que Valadares representa uma central para as cidades aqui da região. O Senar tem 10 escritórios regionais. Escritórios regionais. Isso. Tem a administração, fica em Belo Horizonte, e 10 escritórios nas principais cidades mineiras. Valadares, por exemplo, é uma delas que cuida parte do Vale do Aço, essa região leste, parte do nordeste de Minas, né, indo aqui até na divisa com o Espírito Santo, e um pedacinho da Zona da Mata. Como que essa estrutura ela é sustentada? Do Senar? Do Senar. O Senar ele recebe recurso através do governo federal, que arrecada do produtor rural, através dos impostos que a classe paga. Então, assim, um produtor rural, por exemplo, que vende um produto para um laticínio, seu produto leite, para o laticínio, incide sobre aquela folha do leite uma alíquota, né, de 0,02% recolhido dele e repassado ao Senar. Para você ter uma ideia, para quem está em casa nos assistindo, ter uma ideia, é como se fosse de 100 litros de leite, o produtor rural desse um copo de 200 ml para o Senar. Então, assim, é pouco. É muito pouco, não? Um pouco, mas é pouco dali, pouco de um outro ali, que acaba dando um montante que o Senar precisa para poder manter a sua atividade. E aí, desse recurso arrecadado, o Senar investe 80% nessa atividade afim, que é os treinamentos. E os outros 20% para manter a sua estrutura de funcionários, né, desses 10 escritórios regionais, e da administração, fica lá em Belo Horizonte. Quando a gente fala desse treinamento, dessa qualificação, o que a gente pode falar hoje da nossa região, através do escritório central de vocês,
da qualidade, da qualificação desse pessoal do campo. Como você disse mesmo, são esses pequenos produtores que abastecem, por exemplo, uma cooperativa ou as outras cooperativas aí, levando aí, não grandes quantidades de leite, mas é o que ele tira lá diariamente, né, dos 100 animais, mais ou menos, como você disse lá. Como que está hoje esse produtor em termos, esse trabalhador e esse pequeno produtor em termos de eficiência para esse tipo de trabalho hoje do campo? A gente tem visto uma mudança grande assim na mentalidade dessas pessoas que têm buscado muito o Senar para esses treinamentos. O Senar existe há mais de 20 anos, coisa de 22 anos, vai para 23 anos. Então, assim, ainda existe pessoas que não conhecem o Senar. Apesar desse tempo de existência, ainda há pessoas que não conhecem. Mas há muitos que não conhecem, mas os que conhecem têm buscado muito o Senar para essa capacitação. Então, pessoas que fazem um curso não ficam só naquele. Faz o de vaqueiro, faz a disseminação, a partir daí já conhece, faz um de tratorista. Então, assim, a gente tem visto que a pessoa tem buscado muito a capacitação porque reconhece na nossa entidade uma entidade séria, né, para essa capacitação. Os nossos instrutores são pessoas assim, capacitadas mesmo para dar aquele treinamento. Então, assim, hoje a gente vê a mentalidade das pessoas buscando muito o Senar para esses treinamentos. Ok. Nós vamos parar mais uma vez por um intervalo e voltamos em instantes.